psicóloga da abordagem transpessoal, da psicologia positiva e também facilitadora das constelações familiares. Tá? A psicologia positiva hoje é uma ciência nova também, a ciência considerada do bem-estar, da autorrealização e também da ciência da felicidade, tá? E então eu vou permear vocês a conversa, embora seja um assunto da visão sistêmica, eu também vou trazer, hora ou outra, no meio dessa teia toda, aquele meu conhecimento também como psicóloga, tá bom? Rô, bem-vinda aqui, obrigada pelo convite, mais uma vez, por estar aqui transmitindo um pouquinho do seu conhecimento também. Obrigada a todos que estão aqui, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui com a gente, nos prestigiando, né? Então, se apresente. Obrigada, Cíntia. Boa noite a todos. Estou muito feliz por esse convite dessa minha amiga, dessa profissional que eu admiro tanto, sou sua fã, Cíntia. Quero agradecer a Deus por permitir que todos estejamos presentes, né, para saber um pouquinho mais a respeito do direito sistêmico. Como está escrito, meu nome é Rosana de Cássia Moreira, sou cristã, sou advogada há algum tempo, um pouco mais de 20 anos, sou conciliadora e mediadora, e sou presidente da Comissão do Direito Sistêmico na subseção de Carapicuíba, né? E o objetivo hoje é trazer para vocês algo que é um assunto um pouco polêmico, mas para clarear as dúvidas, as ideias, né, do que é uma adoção. Muitas pessoas ficam naquele tabu, às vezes têm a vontade de adotar, mas acham que é algum problema. Então, hoje a gente vai deixar o tema um pouco mais leve, deixar para vocês um pouco mais de conhecimento, né, a respeito desse tema, que é muito gostoso de se falar, muito gostoso de viver. Eu posso falar que eu vivi, né? Não sou adotada, fica despreocupado de até falar que meu irmão está aí, então não sou adotada, mas houve um momento na minha vida que, sem querer, né, eu participei de uma adoção, né? Fora o trabalho que eu fiz muitos processos, né, referente ao tema. Muito obrigada. Ah, legal, legal. Bom, mas Cíntia, então vamos lá, o que é essa constelação familiar? Está tendo um boom aí no mundo inteiro, o que está acontecendo? Ela é uma terapia, não é uma terapia, ela é uma ciência, que de fato é isso que está acontecendo aí, que está todo esse né? Bom, o fundador da constelação familiar, né, é o Bert Hellinger, um alemão, falecido recentemente, deixou todo o seu legado aí para sua esposa, Sophie Hellinger. Então, é ela que está tocando tudo ultimamente, né? Inclusive a Hellinger Schule, que é a escola, tá? Para quem não me conhece, eu já sou formada há 1 ano e meio, como psiquiatra de constelações familiares, e aí por estar acontecendo coisas maravilhosas no meio disso, com as pessoas que eu atendo também, né? Então eu quis aí me aprofundar mais. Então hoje eu estou estudando direto na fonte, né? Eu falo que direto na fonte é com o fundador, né? Então eu estou fazendo parte ainda dessa formação aí de pós-graduação na escola da Hellinger, tá? E toda vez que vai tendo aqui novidades, eu vou entrando em comunicação com vocês. A gente está também, a Rô também sempre está participando, né, lá do Clubhouse, para a gente dividir conhecimento toda semana, né? Então, às terças e domingos, vocês encontram a gente lá, falando sobre constelação e várias questões que vão surgindo, né? A única pós-graduação que tem hoje para vocês se manterem informados é a pós-graduação da própria Hellinger, né, em torno aí de 3 anos. Eu já estou quase nos 2 aí com essa pós aí, estou amando, sou muito suspeita, né?
A constelação me ajudou muito enquanto paciente, né? Estava aí enquanto paciente na minha terapia, e aí eu estava enroscada aí com uma questão que ia, voltava, ia, voltava, e aí a minha própria psicóloga falou, bom, então está na hora de você conhecer as constelações para te ajudar com essa questão. E dito e feito, né? Primeiro eu me assustei, falei, o que é isso que está acontecendo aqui, né? E depois do susto, no mesmo dia, eu já fui me acostumando com todo aquele movimento da alma, aquela agitação toda do campo, né? Com uma pessoa sendo constelada. Fui chamada logo de cara na primeira vez para participar. Aquilo realmente me tomou de um jeito, da cabeça aos pés, que a hora que eu terminei, eu falei, uau, é isso que eu quero distribuir também com as pessoas, né? E me ajudou muito de lá para cá. Acho que eu comecei nessa busca em 2005, 2006, por aí, e estou até hoje encantada com isso, né? Amando toda essa transformação, não só comigo, mas com todo mundo, e eu acho que é essa a intenção, né, das constelações. Então, foi fundada pelo Bert Hellinger, que é um alemão, foi filósofo, pedagogo e também teólogo, né? Tenho aqui algumas anotações para mim não me perder, senão eu vou embora e esqueço o trivial, né? Então, é uma ciência sim, tá? Ela hoje é considerada uma ciência universal, uma ciência que cuida dos relacionamentos da família, um relacionamento que começa entre os pais, depois vai para os filhos, passa para a educação, pelas grandes organizações e seguindo até por países, né? Então, estende bastante isso, tá? Mas ela é uma terapia, não chega a ser uma terapia, tá? Se você for olhar que ela ajuda no processo de transformação, ok, ela pode ser considerado mais ou menos, mas não é uma ferramenta, é de fato uma ciência. Ciência nova que vive em movimento, tá? Então, sempre tem livros atualizados, agora mesmo saiu o último da Sophie, né? Tá aqui, ó. Esse aqui é o último dela, Constelação Familiar, Coronavírus e o Cosmic Power, que é um tipo de meditação. Ainda não consegui, gente, mas calma lá. E a constelação familiar, ela vem então para colocar ordem no sistema familiar. Geralmente a gente, por conta de várias situações, várias dificuldades, vários conflitos que a gente tem nessas relações, ela vem nos mostrando o que está em desordem. E aí, aos poucos, vai sendo colocado em ordem, né? Coloca os pingos nos is, que eu sempre brinco, entre aspas, né? Mas é dessa forma que ela acaba atuando. E se por um acaso você foi fazer a constelação, ixi, mas parece que não mexeu em nada aqui dentro, tal. Acho que essa ciência, né? Ou o profissional faltou algo, calma lá, né? Primeira dica, esquece o cabeção, né? Quer aprender sobre a constelação? Sensacional. Mas antes de você ir para o processo de transformação, tá? Quando for para agir dentro de uma constelação e você de fato quer fazer a sua, então esquece o cabeção e vai com o coração, tá? Com o coração aberto. Então, sentiu esse movimento, sentiu tocado por isso, ok, então é a hora de fazer a sua constelação. Por quê? Porque tem o pós-constelação. Então, se você vê que depois da constelação alguma coisa ficou no ar, é porque você foi muito no seu mental, tá? Então, se você foi com o coração, você tem mais abertura, mais facilidade para que o seu emocional possa se transformar, tá? Ah, mas e depois? Depois tem muito da sua própria ação. Então, não é só a ciência, não é só a ferramenta, não é só o profissional. É tudo junto, é um pacote, né? E aí, com esse pacote, depois da constelação, depois do que você viu ali de possibilidades de transformação,
ah, era isso que eu estava fazendo comigo mesmo, aí você vai para a ação. E a ação qual é? Sua postura, sua atitude, os seus padrões de comportamento. Aí você tem que se observar nisso, porque é por aí que a constelação vai agir. Agora, se você continuar na mesma, seguindo os mesmos comportamentos, as mesmas ações, as mesmas atitudes, nada vai acontecer, tá? Isso é muito importante num processo de constelação. Então, ela ajuda? Ajuda, mas você também tem que fazer a sua parte e se ajudar, para que isso tudo possa repercutir, não só para você, aí é que está o segredo, mas para todo o seu sistema familiar. Então, ela também trabalha com a ancestralidade, tá? Bom, essa foi a pequena pincelada para vocês entenderem um pouquinho o que é a constelação familiar, como que ela trabalha, né? E aí agora a gente vai então entrar no tema da adoção, né, Rô? Com você. E aí conforme for eu vou vendo o que dá para acrescentar e a gente vai permeando juntas, ok? Ok. Obrigada, gente. Obrigada. Estou muito feliz no dia de hoje. Bom, o objetivo, né, da gente falar sobre esse tema é deixar as pessoas mais conscientes, trazer um pouco de conhecimento, porque é vasto, né? É um tema vasto. Então, achei muito bem colocado, Cíntia, você ter falado um pouco da constelação, porque tem tudo a ver, né, com o direito sistêmico, né? Eles se entrelaçam, ao mesmo tempo que não tem nada a ver, mas eles se entrelaçam, porque fala sobre comportamentos, né? Comportamentos humanos. Então, o objetivo aqui é promover, talvez, as pessoas adotarem, ou elas saberem exatamente o que é uma adoção, né? E eu trouxe uma frase para a gente começar, que ela é da Marcília Arantes. Marcília Arantes fala que a adoção é amar e assumir como filho alguém que não nasceu de nós, mas nasceu para nós. E é exatamente isso, né, gente? Eu vou contar uma breve história da minha vida, né? E eu não procurei adotar, mas quando ele nasce para nós, né, para nos ensinar, é edificante, nos ensina. Então, quando eu tinha em torno de 20 anos, né, 21, por aí, uma vizinha, uma amiga minha, vizinha, ela tinha já 2 filhos e pediu para ela ia ter o terceiro, e pediu para eu cuidar de um, né, até ela voltar da maternidade. E assim fizemos. E ele ficou na minha casa, ficou um pouco com a gente. Quando a mãe saiu do resguardo, devolvemos, mas ele não quis ficar com a mãe e gostou de ficar com a gente. E a mãe não se importou e disse: ah, fica até o bebê ter um tempinho. E ele tinha 1 ano de idade, a criança. E foi ficando com a gente. Ficou comigo, com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, e a gente foi cuidando dele e pegando amor por ele. Ele morou conosco durante 6 anos. E como ele tinha pai e mãe, a gente só quis ajudar esses pais, mesmo tendo amor pela criança, porque passa a ser da família, né? E vice-versa, a criança acredita também. Então, quando ele fez 7 anos, o pai dele, não, agora eu preciso, né, que ele more com a gente. E foi feito um trabalho aos poucos, né, e realmente deu tudo certo, deu tudo certo. Hoje o Matheus tem 23 anos, é casado, tem uma menininha linda. Posso dizer que eu sou avó ou não? Não sei, talvez, né? Mas ele me chama de madrinha, né? Não me chama de mãe, que ele tem mãe dele. E todos nós somos felizes por essa história, né? E
E Lydia Eber falava que o mais importante é acreditar que a história é forte, mais forte que a hereditariedade. Olha que legal, né? Que o amor é mais forte que o destino. E é verdade. Ela coube certinho na minha história com o Matheus. Hoje o Matheus tem a família dele e ele é feliz lá, né? Por quê? Porque não vou dizer que foi por nós, mas ele faz parte da minha família, ele está guardado no meu coração, né? E eu estou guardada no coração dele porque ele sempre me chama de madrinha, é como se fosse mãe. Então, é mais ou menos isso. Eu quis trazer essa historinha para vocês, porque a adoção, ela, como muita gente, né, às vezes pensa, ela não é só porque você não pode ter filho. Ao contrário, né? É você cuidar de alguém para alguém. Então, essa é uma adoção saudável. Hoje, todos nós somos felizes, né? E o direito sistêmico, ele entra em confronto com esse tema, porque na adoção, você precisa destituir, no direito, juridicamente, você precisa destituir aqueles pais e ter uma nova certidão de nascimento, que daí passa para os pais adotivos, né? E ele entra em conflito porque existe uma história, sem julgamentos, mas existe uma história, e aquela criança faz parte daquela história, e a história é dela. Então, a adoção, a única forma de você ter um filho que é do outro é pela adoção, né? Você assumir o filho que não nasceu de você é só adoção, pela adoção, né? E a adoção é feita pela vara de infância da juventude, da qual eles fazem todo o trâmite, todo o processo para saber se aquele casal está apto, né, para adotar aquela criança ou adolescente, né? Então, o direito sistêmico entra em conflito com o próprio direito, porque o direito sistêmico, ele é a inclusão daquela pessoa e não pode excluir, né, a história daquela criança e aquele adolescente, né? Então, fica um pouco polêmico esse tema, porque quem adota, existe um certo receio dos pais quererem de volta, dos pais, da criança querer conhecer os pais, né? Então, no direito, esse conflito, ele acontece, mas ele pode suavemente ser moderado, leve, a partir do momento que você saiba da história dessa criança, né? O Sami é um juiz da Bahia, ele é o precursor do direito sistêmico, né? Ele registrou a marca, né, do nome direito sistêmico, que ele é o precursor, e ele costuma falar, né? Ele costuma falar que toda a adoção tem que ser cuidadosamente analisada, processada, né? Os pais têm que ser cautelosos. Quando os pais eles se inscrevem numa lista para adotar, precisa saber quais são os reais motivos, né? Só que o Sami tá proliferando ainda a respeito, né, de tudo isso, porque você entra no site do tribunal, está escrito, se você não tem filho, vem adotar, e não é só isso, é muito mais amplo, né? É muito mais amplo a adoção. A adoção é a história é sua história com a história de outra pessoa. Então, precisa muito bem analisar, tem que ser muito bem analisado. Por isso que tem um estudo psicossocial, por isso que tem um estágio de convivência. E muitas vezes o estágio de convivência não dá certo, muitos casais desistem,
dizendo que a criança não se adaptou como casal. E não é assim, não é a criança se adaptar, né? A criança tem o jeito dela, ela é daquele jeito. Então, tem que ser muito bem analisado, né? Mas não é um bicho de 7 cabeças. Por isso que nós estamos aqui, para dizer que não é algo burocrático, claro, porque existem muitas crianças. O ano passado houve um aumento gigantesco de crianças, porque não houve tanta adoção. E as crianças vão crescendo e elas vão ficando maiores, né? Então, fica bem complicado. Então, se a gente promover cada vez mais essa prática para aqueles que entendem, aqueles casais que querem realmente, às vezes ele recebeu tanto, aquele casal recebeu tanto da vida, pai, mãe, recebeu tanto de pai, mãe, e querem adotar. Então, é muito, muito importante saber qual a intenção, não só porque eu não consigo ter filhos, ou não quero, ou quero adotar. Então, outra coisa importante, atualmente, não existe distinção, né? Antigamente existia, mas muito antigamente. Atualmente não existe distinção de filhos adotivos com os filhos que são vindo dos pretendentes, né? Do casal pretendente ou do pretendente, porque não precisa ser casado, né? Para você adotar. E porque precisa estar sob o princípio da isonomia da filiação. Então, eles precisam ser iguais. Então, quando você adota alguém, uma criança ou um adolescente, ele é igual a outro seu filho, em direitos sucessórios, na Constituição, em tudo. Todos nós somos iguais, né? Então, precisa ter muito cuidado quando, né, se adota. Se você tem a intenção, é muito bom, posso falar, é gratificante, você se sente muito bem em ajudar, né? E é um ato de amor, né? É um ato de amor, a adoção, como todos já sabem, né? Então, precisa estar muito bem colocado, precisa ter essa intenção de não só porque eu não tenho filho, mas sim de dar amor, né? De dar amor para aquela criança, entender aquela criança como ela é realmente. Aí você acaba se escusando de revoltas, né? Porque a criança vai chegar uma hora, ela quer saber da história dela. Tem um filme, tem uma série que chama This Is Us, e explica exatamente como que é uma adoção, tanto na parte jurídica quanto na parte sistêmica, né, vamos dizer assim. Então, quem tiver a intenção de se aprofundar, de entender, é uma série bem bacana de assistir, interessante, e lá fala bastante sobre esse tema, né, de adoção, porque o adotado, ele quer saber da história dele, né? E no direito, se você não vai conseguir ter a história desde lá do início, mas faz parte, por isso que o direito sistêmico entra em conflito com a própria lei de adoção, né? Então, precisa saber que os pais biológicos, qual foi, porque geralmente os pais biológicos, quando são destituídos, o poder familiar deles, o poder de estar, né, com o filho, muitas vezes é traumático, né? Mas tem que aceitar, é a história. Então, esses conflitos que tem da adoção com um direito sistêmico é real, muitas pessoas não sabem. Por quê? Porque não é muito falado. Nós precisamos falar,
para haver maior índice de adoção. Então, se você tem um interesse, é bom, porque vai fazer bem só para você e para a criança, né? E, claro, para os pais dessa criança, mesmo se eles estando vivos ou não, né? Então, basicamente, Cíntia, eu trago para vocês isso. Uhum. Basicamente, é algo, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer já no chat, tá? E agora eu passo a palavra para a Cíntia para ela falar a respeito da adoção no sistema. Obrigada. Nossa, super interessante, hein? Super interessante, delicado, e vai surgir dúvidas, né? Bom, mas e a parte emocional, né? Da parte da adoção, como é que fica isso tudo, né? Como é que acontece de fato esse desenrolar, né? Eu vou trazer aqui o que traz força e o que traz sucesso para a adoção, né? O que traz a força e o sucesso e o que pode enfraquecer o processo da adoção para todas as partes, né? Então, para os pais biológicos, para os adotivos, para a criança, né? E como é que fica tudo isso? Então, vocês viram a parte das leis, né? Como é que age tudo isso? E também como é que pode ir transformando aos poucos para apaziguar mais a alma de todos os envolvidos, né? E ficar realmente mais harmonioso tudo isso, né? E, de fato, quem são os pais? E aí? Agora, quem é o pai? É esse lado? É o lado de lá? Como é que fica tudo isso, né? E aí tem até a visão do médico, né? Do coordenador até da Hellinger, da Schule do Brasil, né? O Renato Bertatti, onde ele traz 3 tópicos muito importantes, né? Sobre esse processo todo. Então, o primeiro dele devemos olhar para os pais biológicos como? Como que a gente olha para isso tudo, né? Então, assim, aos pais biológicos, gente, a gente precisa lembrar bastante, colocar muito no coração, não é um processo fácil, né? É muito delicado, mas a gente precisa olhar com esses pais biológicos que eles deram a vida. E aí, como a Rô trouxe também no direito sistêmico, né, a delicadeza de a gente olhar para esses pais sem o julgamento, né? Olha lá, tem uma criancinha aqui. Oi, bem-vinda. Ai, que graça, né? Então, a esses pais biológicos, o olhar sem julgamento, né? Então, assim, mas não ensinaram nós a olhar desta forma. Então, tá vendo? Colocaram para adoção, porque vai ver que a mãe é a mulher da vida, né? Como a gente fala vulgarmente, né? Ou o pai é um alcoólatra, a gente já está julgando, né? Então, vamos tentar olhar sem esse julgamento, né? Olhar para um pai e para uma mãe que eles tiveram a história deles e que com certeza a gente não sabe nem um pouquinho, né, do que de fato rolou para que isso chegou do jeito que chegou, né? Então, eles entregaram a criança porque tiveram uma escolha, tiveram uma história, aconteceu algo emocionalmente falando muito maior do que eles imaginaram e fizeram esse movimento. Então, prestar atenção nessa primeira dica, né? Como é que eu olho para esses pais biológicos? Mas Cíntia, o que isso tem a ver com adoção? Na visão sistêmica vocês vão ver já, né? E aí o segundo que ele traz é exatamente esse, né? Como que a gente olha, então, para esses pais adotivos, né? Então, esses pais acolheram, como é que a gente vai olhar para isso, né? Eles precisam saber, de fato, que essa criança que eles estão trazendo para perto, né? Tem um sistema. Então, a criança ela não vai vir pura, né? Pura, simplesmente apenas a criança.
ela tem toda uma história atrás, né, que vocês vão acolher os pais adotivos, né, vai acolher as suas dores, as suas tristezas, né, toda uma trajetória que tem nessa alma dessa criança e nesse sistema, né? Então, você não está trazendo só a criança puramente, agora eu vou educá-la do meu modo, ponto, né? Não, isso tudo vem junto, né? Tem um DNA aí embutido, tem toda uma ancestralidade por trás que vem dessa criança, e você vai ter que, os pais adotivos vão ter que acolher tudo isso. Fiquem sabendo, né, que isso é extremamente importante, é a raiz da criança, né? Você não vai pegar uma planta, né, e plantar ela num vaso lindo, chiquérrimo, maravilhoso, com uma terra novinha, se não tiver a raiz. Ela não vai vingar, né? Você tem que regar depois, né? Você vai ter que acompanhar esse crescimento para que essa plantinha possa florescer, né? A mesma coisa somos nós, seres humanos, né? Então vai ter que ir burilando, e a criança vem dessa forma, né? Como é que você vai lidar com todo esse sistema, com todas essas tragédias, essas exclusões, esse amor que é um amor diferente do que de repente no seu próprio sistema aconteceu, né? Lembrando que a criança que você vai adotar, ela tem já um destino muito difícil, né? Um destino de rejeição, né? Um destino de que foi abandonada, né? Então vem tudo isso marcado. E como é que fica? Você está com a sua estrutura emocional como quando você vai adotar, né? Então a lei é importante, como a Rô trouxe, extremamente importante, porque a gente inclusive precisa dela para fazer esse movimento. Mas e o emocional? Como é que eu, que de repente quero adotar uma pessoa, como é que eu estou? Eu estou me suportando emocionalmente? Eu estou estruturalmente pronta para receber esse pacotinho, né? Que vem com todo esse contexto por trás, vem junto todo o emaranhado desse sistema. Tem a história do pai, tem a história da mãe biológica dessa criança, que na verdade a gente nem sabe o que aconteceu aqui atrás, né? Quais são os suportes que eles tiveram ou não tiveram para a gente seguir, né? Então, esse é um dos adendos, eu diria, mais delicado de todos, né? O terceiro ponto que ele traz é olhar para a criança adotada, né? Então, tá, a gente olha para o pai biológico, a gente vai olhar para os pais adotivos, agora a vez é da criança, né? Como é que a gente vai olhar para essa criança, né? O que ela está, de fato, trazendo, né? Como que ela chega, né? O que está acontecendo com ela, dentro dela, né? Será que ela já passou por outras famílias? E como a Rô lembrou, não deu muito certo aí a sinergia, né? A experiência não foi muito acalentada, né? O que pode acontecer, né? Então, como é que essa criança está chegando, né? O que ela está, o que vem imbuído dela, né? Que lugar que ela está ocupando e que lugar que ela vai ocupar no meu sistema, né? Como a Rô também trouxe, é importante considerar essa criança que vai ser adotada, que está sendo adotada, né, como um membro do sistema. Então, sim, ela não é para cobrir um buraco, né? Ela não é para, então, de repente, eu tive um filho e perdi esse filho e não posso ter mais filho, né? E então então o meu casamento está meio esquisito, né? Então vou lá, procura a advogada, né? Me ajuda aí, como é que começa isso tudo, e ela não vem para tampar esse buraco. Isso é muito sério, emocionalmente falando, né? Olha só como já inicia o processo da entrada dela nas vossas famílias, né? Isso, ao invés de ajudar, pode trazer muito mais problemas,
né? Como fica a cabecinha dela, né? Então, é uma possibilidade que a gente tem que prestar muita atenção, né? Receber esta alma, eu que vou receber essa alma, me desapegar de X julgamentos para poder incluir. E um dos papéis gigantes da constelação familiar é trabalhar com a inclusão, né? Então, olha só, é um ser que já traz uma delicadeza grande, que é um destino por si só já delicado e difícil, e que se a gente não tomar muito cuidado, nós que vamos adotar, né, a gente realmente pode... É até difícil falar isso, né? Mas realmente a gente pode trazer mais confusão para a cabecinha dela do que resolução, né? Não sei, Rô, estou viajando muito, como é que está isso tudo para você, para o direito sistêmico, né? Porque antes disso, tem ainda uma quarta, e aí já passo para você, né? Conduzir e ver como é que fica tudo isso no judiciário, né? Na visão sistêmica também com o direito, que muitas vezes pode surgir uma quarta situação, não é sempre, mas pode, que é o processo de adoção, né? Isso influencia demais na evolução desse serzinho. Então, se foi por uma pessoa, se foi por uma associação, se foi legal, se não foi legal, né? Como a gente brinca, né? Por debaixo dos panos. Isso tudo, gente, na visão sistêmica, né, Rô, vai influenciar demais, olha, até me arrepia, no processo dessa jornada de evolução desse ser. É algo bem importante, mas simples, né? Não sei se vocês me entendem, mas dependendo qual é a história dessa criança, é óbvio que vai influenciar. Por isso que ela precisa de muito amor. Ela precisa de muito amor para se aceitar, né? Para os pais aceitando ela vai se aceitar e não vai ter problema nenhum, ela não vai para uma violência, ela não vai ficar revoltada, nada, ela vai ter o próprio conceito do que são os pais adotivos e o biológico, né? Então, não há problema, só que tem que ser muito bem pensado, tem que saber, não pode deixar com que o casal, os adotantes, queira suprir uma perda. Você falou muito bem, Cíntia. Quando o casal acha que eu não posso ter filho, ou perdeu algum filho e vamos adotar, não pode, né? Não é aconselhável, não é que não pode, não é aconselhável. Né? Então, falando de muitas adoções que têm sido feitas não aqui, mas naquela parte norte do Brasil, que são adotadas as crianças indígenas, né? O ideal é que as famílias sejam do mesmo grupo, vamos se dizer assim, né? Porque ele tem a ancestralidade dele, e ele pode sofrer muito com isso se não for incluído, né, na vida dele, da criança ou adolescente. Mas nós estamos acostumados também a ver muita adoção internacional, né? E essa adoção internacional também é a mesma coisa. Precisa saber qual é o grupo que essa criança veio para você honrar aquele grupo, a ancestralidade dela. Vai fazer bem para a criança e para a família, né? Isso é um outro ponto também, né, Rô? Acabei de ouvir aqui do Hellinger, né, que isso é um grande erro, você tirar um serzinho do seu próprio país de origem para trazer para outro. Isso vai gerar um pouco mais de dificuldade entre esse sistema, não só para a criança, mas para esse sistema. Outra coisa também, Rô, né,
que a gente quase esquece, né? Que assim, quando vai adotar, né, Rô, não sei, mas eu acho que o direito também traz isso, né? Dar a preferência antes de adotar, se tem os avós, né? Então, primeiro, vai colocar para adoção, primeiro no sistema de raiz, de origem dessa criança, ver se os avós, né, pela ordem hierárquica, se os avós podem primeiro arcar com isso. Se não, passa para os tios, e aí sim parece que vai para adoção, não é isso? Exatamente. Então, quando existe a criança, ela ficou órfã ou foi destituído o poder familiar dos pais, elas vão procurar o parente mais próximo, né, para que fique com ela. Não é uma adoção. Os avós, os tios, os irmãos não podem adotar, né? Mas eles ficam, sim. Você colocou bem. Primeiro vem os avós, depois vem os tios e depois ela vai por um abrigo, né? Então, o abrigo é o orfanato que falam, né? Mas é exatamente isso, Cíntia. Os avós não podem adotar, nem os irmãos, mas eles têm a preferência naquela escala de ficar com a criança. Então, para chegar até a adoção, é porque se passou várias coisas e aqui faz história. E se faz história, né, na criança. Por isso que é muito delicado. É muito delicado adotar, né? Mas é sensacional. E às vezes a gente nem entende, né, Rô? Porque um processo, juridicamente falando, de uma adoção, ele pode estar emperrando, né? E aí a gente já começa a ficar com raiva, o nosso emocional já vai para as alturas, né? Nossa, como assim? Deus é injusto, mas esquece da visão sistêmica, né? E que realmente o lugar mais seguro, que até o próprio Hellinger fala, né? Vamos lembrar aqui, né, Rô? O próprio Hellinger traz isso. O lugar mais seguro, primeiro, é o próprio sistema da pessoa. Ainda que a gente vá julgando, achando, mas aquele pai cometeu um delito muito grave, aquela criança não pode ficar ali. Não, ainda assim o Hellinger diz, muito bem em todas as suas teorias aqui nos seus livros, aliás, que primeiro lugar mais seguro, por incrível que pareça, é a criança permanecer dentro do seu próprio sistema familiar, com as suas raízes, com a sua originalidade, né, a sua ancestralidade. Hellinger costuma falar até que a adoção, quando chega a parte de adoção, já é uma violência, porque a criança ela precisa realmente ficar no sistema dela, né? Então, ele acredita, né, nesse termo, porque quando você vai adotar, quando os pais, os pretendentes, né, se inscreve, já está na fase de adoção, eles ficam ansiosos para conhecer a criança, para ter o estágio de convivência, e acaba torcendo para que, se no caso de uma destituição, torcendo para andar acelerar aquele processo de destituição ou acelerar o processo dele e vibra. E é triste um processo de destituição. O processo de destituição do poder familiar é você tirar todo aquele poder que o pai e a mãe têm sobre aquela criança e não existe mais. Isso é uma exclusão. Por isso que o Helling fala que é uma violência. Então, é triste isso. E aqueles pais adotantes, eles vibram quando dá a destituição. Né? É estranho esse sentimento, né? De você torcer para que tire aqueles pais. Então, é sofrido. Nesse sentido, é sofrido. Por isso que ele precisa estar, o ideal é ficar no sistema, mas se não tem o sistema familiar, porque muitos não têm, né? Aí vai realmente para a adoção. Gente, é uma visão assim que veio para sacudir mesmo, né? A visão do Hellinger, a visão da ciência sistêmica, né? Ela veio realmente para sacudir a gente e fazer a gente olhar totalmente ao contrário do que a gente vinha fazendo, né? Mas, ao mesmo tempo, ela acaba acalentando demais, né? Porque eu peguei 2 casos de
de pessoas adotadas, né? E que a vida estava estagnada ou estava em grandes conflitos, né? Demorava para a pessoa seguir na vida, né? Então tinha muito emaranhado, né? Então, quando a gente coloca na própria constelação os pais biológicos e os pais adotivos, é até difícil dessa pessoa, né, que foi adotada ir para o movimento dos pais biológicos, né? Para você ver como fica a cabeça da pessoa, né? Na própria constelação você vê que a alma da pessoa, quando ela olha para um, olha para o outro, né? Tipo, e agora? Quem são meus pais? Né? De fato, para quem que eu tenho que agradecer, né? Como que eu agradeço? O que é, né? Como é que isso se dá? Mas conforme os movimentos vai acontecendo, e essa pessoa que veio fazer constelação, que no caso é a pessoa que foi adotada, e que a vida está delicada demais, com muitos conflitos, quando olha e a gente coloca esses pais biológicos no sistema, gente, aquilo é de arrepiar, né? Pode demorar um pouco, outros movimentos, pode demorar para a pessoa conseguir olhar para esses pais, porque está acostumada a olhar para os adotivos, mas o sistema como um todo já vai tentando se organizar, né? E isso que é a luz, né? Isso que é a luz dentro de um sistema como um todo, né? Porque a resolução ela vai se fazendo naturalmente, né? Por incluir, né? Olha que fantástico, né? E aí, assim, o que então, segundo o Renato Bertatti, o que então enfraquece uma adoção, né? Quando a gente nega à criança o direito de saber quem são seus pais, né? Essa é o top do top, né? Então, assim, vai gerar algo dentro, né? Mas isso também, vocês podem estar se perguntando, né? Não é algo que é obrigado, toda adoção, as crianças têm que fazer esse movimento. Não, que seja livre pelos pais adotivos, né? Que seja algo natural. Ah, você quer? Ok, a gente vê por onde começa e a gente segue esse movimento do seu coração, né? Outra coisa que enfraquece muito uma adoção é quando os pais adotivos querem a qualquer custo ocupar o lugar dos pais biológicos, né, gente? Isso é muito sério, né? E não respeitam quem veio primeiro. Olha lá, né? A hierarquia, né? Então há que se ter um respeito por aqueles que vieram primeiro, né? Dentro de um sistema. E a outra que ele traz, né? É que os pais adotivos priorizam as suas necessidades ao invés da criança. Isso também gera conflito e enfraquece demais uma adoção. Se enfraquece a adoção, enfraquece a criança, enfraquece o casal ou aqueles que adotaram, né? Enfraquece todos, né? E a vida começa a juntar de novo os emaranhados, que para desatar vai precisar de uma busca aí de autoconhecimento, né? Mas então o que fortalece, né, uma adoção, né? Quando os pais adotivos eles dão de fato um lugar no coração e aí respeita a hierarquia para esses pais biológicos, né? Então, ok, a criança está com a gente hoje, graças a vocês que deram a vida a esse ser. Então, pôde me chegar essa criança por conta de vocês. E aí, gente, sem olhar para aqueles julgamentos todos, né? Isso não vai chegar a lugar nenhum, né? Outra coisa que pode fortalecer a adoção é olhar para os pais biológicos, então, com alegria, com engrandecimento, né? Isso também dá força para os pais adotivos, né? E reconhecer, de fato, que esses pais adotivos são os pais adotivos,
né? E a última questão que fortalece demais a adoção é olhar para as necessidades da criança, né? Em todos os setores, aí entra a psicologia transpessoal, né? Fisicamente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente, em todos os aspectos, né? E aí você nutrir ela de acordo com o que ela precisa, na fase em que ela precisa. Então, qual é o sucesso, para a gente ir, então, finalizando, qual é o sucesso, então, de uma adoção? Né? O sucesso é realmente aos pais adotivos a gratidão pela vida e aos pais biológicos o amor e a educação, né? Quando eu compreendo isso, eu me coloco no meu lugar, seja ele qual for, né? E eu consigo, então, me capacitar de ter forças para poder auxiliar o outro, e esse outro que chega para mim, seja ele como for que chegou, né? Então, era isso que tinha aqui para dividir com vocês. Rô, você quer trazer algo sobre isso? Tá tudo certo? Como é que tá aí? Eu gostei muito dessa parte da constelação, porque ela entrelaça com o direito sistêmico nesse tema de adoção, né? E é tudo isso mesmo que você falou, Cíntia. Vamos olhar, agradecer quando o casal, o pretendente, quiser adotar, olhar sim o pai biológico. Se você às vezes não conhece, né, os pais biológicos, mas mentalmente fala, né, pela vida daquela criança ou adolescente, e a adoção ela se torna mais leve, não vai ter problema, não vai ter. O maior medo das pessoas, dos casais, mas e se ele se os pais forem drogados, se os pais forem, sem julgamento, gente, uma vida ali, é uma vida, né? Então, se você fizer exatamente isso que a Cíntia disse, para dar certo, vai dar certo. É só olhar para a criança, entender. A gente esquece de olhar e escutar as crianças, né? E precisa, né? Estou muito feliz por esse tema, por esse webinar. Gostei muito, quero agradecer a todos por estarem aqui. Fiquei ansiosa o dia inteiro para poder falar desse tema delicioso, né? E vamos incentivar a adoção consciente, né? Consciente, tá? Muito obrigada, gente. Nós temos o sorteio, né, Cíntia? Quero agradecer também, né, antes de a gente ir para o sorteio nosso, né, quero agradecer a presença de cada um, né, por estar aqui, dispondo desse tempo, né, de estar compartilhando isso tudo com a gente, né, de estar nessa sinergia, né, porque aqui se criou um campo sistêmico, sim, né, onde um trouxe um pouco do seu sistema aqui com a gente, né? Talvez você não entenda alguns detalhes agora, mas em algum nível de consciência isso pode ressoar e aí até te trazer algumas possibilidades de soluções, sim, né? Porque a gente sempre tem no nosso sistema, né, na nossa ancestralidade, algum processo desse, né? Então, muito obrigado mesmo por todo o carinho de vocês. A gente vai se programar para fazer mais e divulgar mais também, né? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui, Rô, no chat? Deixa eu ver. Esquecemos das perguntas. Se alguém tiver pergunta... Deixa eu ver aqui, senão a gente vai para o nosso sorteio. Legal. As pessoas estão parabenizando a gente, brigadão mesmo, que vocês recebam aí
no coração de vocês, na alma do sistema de vocês também em dobro. Muito bacana.